Olá pessoas! Mais um vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o meu quarto semestre da faculdade de farmácia. Pra quem é novo aqui no Bem Mais de Elis, seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu vou me apresentar. Me chamo Elis Regina, sou estudante de farmácia. Vou começar agora o 5º período, estou de férias do meu 4º período, tá bom? E todo período, todo semestre que eu concluo, eu trago aqui pro meu canal a minha experiência, as matérias que eu estudei, os assuntos e também falo outras coisinhas pessoais que eu passei durante o semestre, né? Tem uma playlist aqui no meu canal de farmácia, onde tem vários outros vídeos envolvendo o curso, tá bom? Então, vão lá dar uma olhada. Então, minha gente, vocês estão preparados para esse vídeo de hoje? Porque, olha, eu estou animada. O roteiro está bem recheado, tá? Tem muitas coisas, muitas informações que eu quero compartilhar com vocês. E é isso, fiquem até o final porque o vídeo vai ficar bem legal. A primeira coisa que eu falo nesse tipo de vídeo são as matérias, tá? Nesse 4º semestre, as matérias que eu tive foram 5, sendo uma optativa, que foi Gestão Empresarial em Farmácia e Drogaria. As outras foram 4 obrigatórias, que foi Fundamentos de Parasitologia, Microbiologia e Imunologia. A outra matéria que eu tive foi Saúde Pública, a outra foi Princípios de Biofarmácia e Farmacocinética e a outra foi Química Farmacêutica 1. Segundo ponto, falar sobre o local. Como eu falei pra vocês em alguns vídeos aí passados, mas quem não assistiu eu vou falar agora, a gente que faz faculdade de farmácia na UFRN, a gente faz os 3 primeiros semestres no campus. E do 4º semestre pra frente, a gente muda de prédio, a gente vai pro prédio da faculdade de farmácia, que são 2 locais separados. Então, nesse 4º semestre, teve essa mudança de local, né? E o que eu achei do local? Eu achei bem melhor, porque é muito mais perto da minha casa, gente. Eu indo pra UFRN, eu gastava em média 1h30 no caminho, e eu indo pra essa faculdade de farmácia, né? Sem trânsito, eu gasto 40 minutos. Porém, teve um equívoco, né? Fazia uma semana que as aulas tinham voltado, e aí começou a ter uns ataques aqui na minha cidade. Infelizmente, falando assim parece até piada, mas não aconteceu de verdade. Quando a gente começou, né, o 4º semestre, a gente estudou só uma semana, e aí depois a gente ficou 3 semanas parado. Foi tipo uma greve, sabe? Porque por causa dos ataques que teve aqui em Natal, a UFRN resolveu dar uma parada nas aulas. Eles tiraram algumas linhas de ônibus, né, por conta que queimaram vários ônibus e tudo mais. E aí, infelizmente, tiraram o meu ônibus. Então eu comecei a pegar outro ônibus que tinha outra rota diferente, entendeu? Enfim, foi todo um costume pra poder me adaptar a ele, mas graças a Deus deu certo, né? O problema é que esse ônibus que tiraram de linha parava bem mais perto da minha casa. E esse que eu pego hoje em dia para bem longe, meu pai precisa ir me buscar na parada no carro. Outra coisa também a respeito do local, né, da faculdade de farmácia, que lá na faculdade de farmácia eu não preciso pegar circular. O 2º e o 3º semestre eu sempre pegava circular pra poder descer perto dos prédios que eu tinha aula, e lá na faculdade de farmácia não. Eu desço do ônibus e já vou direto, assim, pro prédio onde eu vou ter a minha aula, então fica bem mais fácil. Se não fosse isso, que tiraram o meu ônibus de linha, seria tudo uma maravilha, gente, mas nem tudo é flores na vida do crente. Outra coisa também a respeito do local é sobre o restaurante universitário, né, pra quem não sabe. Eu sou bolsista da UFRN, então eu tenho direito a almoçar e jantar, né? Tenho direito a fazer as minhas refeições lá na universidade gratuitamente. Lá na UFRN, quando eu ia pra lá, eu sempre tinha que pegar um circular que passasse perto do restaurante e depois que eu comia, né, eu pegava outro circular pra ir pro prédio da minha aula. Então isso levava muito tempo, sabe? E lá na faculdade de farmácia não. O restaurante literalmente é do lado da faculdade de farmácia. Tá aqui a faculdade, tá aqui o restaurante. Então eu desço do ônibus, vou jantar, depois que eu saio da janta, eu vou pra minha aula. Tudo andando. Eu posso chegar até atrasado e consigo fazer a minha refeição lá. E se fosse na UFRN, não. O terceiro ponto que eu tenho aqui pra falar pra vocês é falar o que estudou em cada matéria. Fundamentos de Parasitologia, Microbiologia e Imunologia, que a gente chamava de FPMI, estudava os fundamentos, né, as coisas básicas que a gente precisava aprender para poder, de fato, chegar a estudar essas matérias mais a fundo. Estudamos micoses superficiais. Tinha negra, piedra, que são tipos de micoses, então a gente estudava um pouquinho sobre cada. A gente estudou muito também sobre os fungos, então a gente estudou a sua importância, né? E aí tem a parte também de parasitologia, onde a gente estudou várias doenças, né? Estudava o ciclo biológico da doença, que era como, tipo assim, a gente estudava os hospedeiros intermediários e os hospedeiros definitivos, onde os hospedeiros intermediários é aquele animal, por exemplo, que leva a doença até o humano. Como que a doença iniciava e como que ela terminava. E aí a gente estudava seu diagnóstico, suas manifestações clínicas, os países onde ela se proliferava mais. Então algumas doenças que a gente estudou foi leishmaniose, por exemplo, onde o parasito da leishmaniose é o Leishmania infanto e o Leishmania chegasse, né, que é a típica doença que causa o calazar. Trypanosoma cruzi, que é o quê?
é o que causa a doença de Chagas, né? Ascaris lumbricoides. Lumbricoides. Imagine o nome da doença. Lombriga, é isso aí. Outra doença comum, a malária. Quem é que causava a malária? Era o parasito Plasmodium. Toxoplasmose, né? Que é uma doença assim bem comum que a maioria das pessoas conhecem. Quem era o parasito da toxoplasmose? É o Toxoplasma gondii. É assim um pouco até fácil, porque a maioria das doenças parece com o nome dos seus parasitos. Então, é isso. Aí a gente estudava, né? Química farmacêutica, a gente estudou sobre funções químicas de fármacos, né? Aí estudava sobre ácidos orgânicos e propriedades e reações. Acidez e basicidade, que a gente tinha que identificar os fármacos que eram mais ácidos, os fármacos que eram menos ácidos. Isso de acordo com a sua estrutura, né? Então a gente aprendeu muito a identificar na estrutura de algum fármaco o que ele é. Estudamos aminas também. A gente aprendeu a identificar a amina primária, terciária, secundária, né? O que é fácil, a gente via isso também no segundo semestre, então a gente reviu agora no quarto. E estudamos também sobre receptores, né? Eu lembro que na última prova tinha algumas questões a respeito de como que a gente poderia mudar um tipo de receptor para poder causar uma resposta melhor. Estudamos isomerias cis-trans também, né? Pra você identificar ali se a molécula é R, se a molécula é S. Ah, era bem legal. Eu digo isso agora, né? Porque na hora de estudar não era legal, não. Porque qualquer coisa a pessoa surtava, meu Deus. Saúde pública, minha gente. Olha, eu tenho um certo amor e um certo ranço dessa matéria. Primeiro, a gente estudava sobre o SUS, né? A gente estudava muito sobre o SUS, sobre como era a saúde pública no Brasil antigamente, como ficou, né? E por que ficou, por que se transformou. Então a gente estudou muito sobre a importância do SUS, como que o Brasil, ele é privilegiado de ter o SUS aqui. Mas eu digo que eu tenho um pouco de ranço dessa matéria, porque pense numa matériazinha que tem texto, que tem lei. E bom que a professora disponibilizava, né? Coisas pra ajudar a gente, né? Fazia atividades pra testar, fazia estudos dirigidos. Então a gente via, por exemplo, fonte de financiamento do SUS, o que não é SUS. E no final da matéria, vulgo na terceira unidade, a gente estudou sobre epidemiologia. Então a gente estudava como que uma doença ela podia se proliferar numa região, por exemplo, dependendo do seu número de habitantes, entendeu? Fazia um cálculozinho lá de taxa de mortalidade. Gestão empresarial em farmácia e drogaria, né? Que foi a minha matéria optativa. Eu já trabalhei em farmácia e eu já sabia, assim, de muitos conceitos básicos que ela passou nessa matéria, então eu me senti bem. Então, basicamente, a gente estudava muito sobre como abrir uma farmácia, né? Documentos necessários para abrir uma farmácia, leis que o farmacêutico precisa obedecer, o papel do farmacêutico dentro da farmácia, o que diferencia o dono da farmácia do farmacêutico, o que o dono da farmácia ele é e o que o farmacêutico é, piso salarial, teto salarial, ranking de empregos, né? Onde o farmacêutico ele ganhava menos e mais, onde ele era mais contratado, menos contratado. Estudamos sobre o programa Farmácia Popular, né? Que lhe dá direito a poder pegar medicamento de graça, né? Enfim, foi basicamente isso que a gente viu na matéria. Princípios de biofarmácia e farmacocinética, né? A gente começou com biofarmácia, então a gente via vias de administração, formas farmacêuticas, tipo assim, comprimido, líquido, aerosol, cápsula, uma forma farmacêutica, entendeu? Então a gente via como elas eram feitas, como elas se dissolviam no organismo. A gente viu também sobre vias de administração, né? Via oral, via nasal, via ocular, intravenosa. Em cada via a gente estudava quais formas farmacêuticas podiam ser aplicadas ali, como era o seu efeito, se era rápido, quais eram seus pontos positivos e negativos daquela via específica, era basicamente isso. Depois a gente partiu pra parte de farmacocinética, né, que era tipo 2 assuntos em um. Então a gente viu sobre distribuição de fármacos, né, fatores que influenciam a distribuição de fármacos. O quarto ponto era pra falar as matérias que eu tive melhores notas, né, consequentemente gestão empresarial de farmácia e drogaria, porque como eu já falei pra vocês, eu já trabalhei em farmácia. Eu não era atendente, né, não atendia as pessoas, mas eu era assistente administrativa dentro de uma, então eu podia aprender na prática no dia a dia muitas coisas, né? Também conversava muito com a farmacêutica de lá onde eu trabalhava. Então, como eu tomava conta da documentação, ajudava a tomar conta, nessa farmácia que eu trabalhava, quando eu estudei a documentação que precisa ter pra uma farmácia ficar legalizada, pra abrir uma farmácia, pra ficar de boa com a vigilância sanitária, eu já sabia quando a professora falou. A outra matéria que eu também entrei notas boas foi saúde pública. O quinto fato que eu coloquei aqui pra vocês é falar sobre os estudos. Fundamentos de parasitologia, microbiologia e imunologia era uma matéria de 120 horas. Então vocês já imaginam, né? Sempre tem mais provas a ser aplicada. 16 assuntos pra fazer uma prova. Meu Deus! Eu sofri muito nesse semestre, porque como eu estudava muito pra essa matéria de FPMI, eu acabava deixando as outras matérias de lado, entendeu? Na primeira unidade de química farmacêutica, eu tirei 4,4. Aí quando foi na segunda unidade, eu tirei 8,7. Porque eu tava tanto
estudando pra uma matéria que eu esqueci de química farmacêutica. Quando eu soube que tinha prova de química farmacêutica, já faltava o quê? Tipo, 3 dias pra prova. Então eu tive que estudar várias coisas ao mesmo tempo pra aquela prova e eu acabei tirando uma nota baixíssima. Então é isso, uma coisa que eu sofri bastante, né? Ter que saber administrar o quanto que estuda pra uma matéria e o quanto que estuda pra outra. Eu ainda tô me adaptando a isso. Se eu pudesse, eu pagava uma por semestre. Mas eu não quero passar 10 anos fazendo faculdade. Sexto ponto, gente. Trabalho e faculdade. Quando eu iniciei o semestre, o quarto semestre, eu estava sem trabalhar. Eu acho que eu passei só um mês, assim, sem trabalhar. Aí depois eu fui chamada pra trabalhar. Eu moro na Zona Norte e o trabalho era na Zona Sul. Bota aí 2 horas de engarrafamento pra chegar no trabalho. Cansativa, eu vivia com sono. Apesar do trabalho ser poucas horas, mas era muito cansativo o caminho, entendeu? Era cansativo ficar o dia fora de casa. E aí o que eu fiz? Eu peguei e falei com o carinha que trabalhava de tarde, né? Porque eu trabalhava de manhã e ele trabalhava de tarde. Eu falei pra ele trocar o turno comigo e os chefes da gente topou. E aí a minha rotina acabou mudando e ficou bem melhor. De manhã o engarrafamento era péssimo, péssimo, péssimo. E eu sempre ia em pé. Então era 2 horas em pé dentro do ônibus. Quando eu troquei de turno e eu fiquei indo à tarde, foi bem melhor porque não tinha trânsito, sabe? Então todos os dias eu ia sentada. Enfim, gente, falei um pouco da rotina, né? Porque nossa rotina influencia muito nos estudos. Teve certos períodos aí que eu tirei notas baixas, que eu não tava conseguindo me concentrar direito na faculdade. Quando eu mudei pra tarde, que eu pude ter a chance de acordar mais tarde, que eu pude ter a chance de voltar pra academia, tudo mudou. Consegui estudar, consegui me concentrar. Foi uma coisa muito boa também, sabe, a respeito de quê? Quando eu trabalhava de manhã, eu sempre ficava largada à tarde, né? Lá na UFRN estudando. E era muito ruim porque não tinha computador. E aí ia pra uma salinha lá na UFRN e ficava estudando pelo celular. Gente, a tela desse tamanho. Quando eu troquei de turno pra tarde, eu conseguia estudar no meu computador e no computador do trabalho. Eu não passei mais aquele perrengue de ficar estudando pelo celular. Sétimo ponto. Eu sempre tinha que estar me desdobrando pra estudar pras matérias, né? Estudava às vezes tanto pra uma que a outra ficava esquecida. Gente, não julga não, viu? Farmácia é o segundo curso da UFRN que mais tem desistência. Então você já imagina o nível de dificuldade que é esta graduação. Teve uma semana aí que eu fiz 3 provas, tudo seguida. Uma na quarta, uma na quinta e outra na sexta. Foi um desespero, eu fiquei doida. Mas deu certo, né? Oitavo ponto, duração do semestre. O semestre, né, o quarto semestre, durou 4 meses. Começou no dia 6 de março, 2 dias antes do meu aniversário, né? Começou na segunda, eu fiz aniversário na quarta. Que beleza. Aí terminou no dia 22 de julho. E aí eu voltarei no dia 14 de agosto de 2023. Nono fato sobre o quarto semestre. Toda prova eu fazia um resumo no Word. Parece que eu foco mais quando é assim, ó. Quando é coisa digitada, do que coisa no lápis. Na aula eu anotava as coisas, né, que o professor falava, as informações. Quando tava bem pertinho da prova, 3 dias pra prova, eu fazia um resumo no Word de todos os assuntos e ficava os 3 dias estudando um resumo pra fazer a prova. Fica explicando o assunto pra parede, é muito bom, a pessoa aprende. O 10º fato é que nesse quarto semestre eu comprei uma blusa nova. Tá aqui, olha. É a minha blusa preferida, inclusive. Bota aí, produção, a comparação. É uma blusa com o tema da Disney, enfim. Aí aqui atrás tem o símbolo da UF e aqui o nome, UFRN. O fato de número 11, gente, que eu coloquei aqui, era sobre o cansaço. Deus, ele não dá o que a gente não consegue suportar, né? Então, sério, eu arranjava forças de onde eu nem sabia que eu tinha. Eu acordava às 5 horas da manhã, minha gente. E eu voltava pra casa às 11. Às vezes eu ficava, meu Deus, eu acabei de chegar em casa e amanhã eu já vou sair de novo. Eu só vinha pra casa praticamente pra dormir. Eu sei que tem muita gente que passa por rotina pesada no dia a dia, mas tinha que ter uma mente, tinha que ter uma cabeça positiva. Foi o semestre que eu mais sofri, assim, fiquei me perguntando, Jesus, não tem como, eu vou ficar de recuperação. E eu me questionei realmente se eu ia conseguir. Às vezes me faltou apoio. Eu achei que não ia passar, mas graças a Deus tudo se ajeitou, consegui passar nas matérias, consegui passar pelos momentos conturbados. E é isso, gente, o vídeo vai ficando por aqui, esses foram os fatos, tá bom? Desde já eu queria dizer pra vocês que esses vídeos que eu trago falando aí dos semestres, eu não foco tanto na faculdade, entendeu? Falar só do que foi as matérias e tudo mais, não. Eu gosto de abordar um assunto que eu fale como foi pra mim o quarto semestre, né? Como foi pra mim o semestre, o que eu vivi, as minhas sensações. Além de falar do curso, eu também falo um pouco da minha vida durante o semestre específico que eu estiver falando no vídeo. Eu sinto que isso me aproxima até de vocês também, pra vocês verem que o universitário, sim, ele tem que ter controle, ele tem que ter foco. Ele passa, assim, por crises, choros, ansiedade. Mas, gente, nada como o tempo pra curar tudo, entendeu? Tudo passa, agora eu tô de férias. E é isso. Deixe seu like aqui nesse vídeo, tá bom? Comente aqui embaixo se você faz farmácia, se você faz, onde é que você faz, em qual período você tá. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, né? Me sigam nas minhas redes sociais, o Instagram e o TikTok. O link das duas vai estar aqui na descrição também pra facilitar pra vocês. E é isso, gente.
Até a próxima, se Deus quiser. Fui!